Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um encontro maravilhoso, a mais um podcast de estudo desse livro mágico, desse livro iniciático, Um Curso em Milagres. É sempre uma alegria. Às vezes a gente passa um tempo sem gravar e sempre que eu dou esse início, assim, eu sinto meu coração de verdade expandindo, macio, assim, sabe? Uma sensação de ai, que coisa boa tá fazendo isso. Então, eu sempre preciso repetir, é uma honra, uma alegria estar fazendo esse estudo com você, Gabi, com você que está aqui ouvindo. Gratidão pela tua presença também. Não sei se você está ouvindo pela primeira vez, se sim, saiba que a gente tem uma sequência de estudos, a gente está no 30º podcast, então temos aí um grande acervo de conhecimento, de informação e de magia também. E, e é isso, eu tô aqui com a Gabi mais uma vez. Gratidão, Gabi, linda. É muito, muito gostoso gravar com você, amada. Só pra dizer mais uma vez que eu sempre falo mesmo. Gratidão, Deia. Gratidão a todo mundo. Também adoro estar aqui, muito feliz. Estamos retomando, então, agora. E vamos voltar para o capítulo 3. A gente está na última sessão do capítulo 3, que é Criar versus Autoimagem. É a sessão 7. Quem tiver o livro físico está na página 52. Então, antes da gente começar, vamos tirar um momento para a gente ir se conectando com o nosso coração, para a gente estar aberta a receber o que ele quiser conversar com a gente no nosso coração hoje. Se você tiver algum pensamento aí insistente, alguma preocupação, uma distração, qualquer coisa, pode aproveitar esse momento para entregar para ele. Abrindo espaço para estar aqui nesse momento presente. Aos pouquinhos pode ir voltando. E vamos começar. Criar versus autoimagem. Cada sistema de pensamento tem que ter um ponto de partida. Começa com o ato de fazer ou de criar uma diferença que nós já discutimos. A semelhança entre eles está no seu poder como fundamentos. A sua diferença está no que se baseia neles. Ambos são pedras angulares para o sistema de crença pelos quais se vive. É um equívoco acreditar que um sistema de pensamento baseado em mentiras é fraco. Nada que tenha sido feito por uma criança de Deus deixa de ter poder. E é essencial reconhecer isso, porque de outra forma não serás capaz de escapar da prisão que tu mesmo fizeste. Então aqui ele começa falando da diferença entre fazer e criar, né? Que ele também já trouxe em outras sessões, que o criar é só quando a gente cria com Deus, então a gente só pode criar o amor, todos os atributos de Deus, do reino de Deus, é a única coisa que a gente realmente pode expandir e criar. Fazer, a gente faz a ilusão, porque nada além de Deus, nada além do amor pode ser criado de fato, né? Isso é a única coisa que existe fora desse mundo dualista, né? Então, no mundo da dualidade, parece que existem várias coisas. Mas como na última instância não é dual, tudo que existe é só amor. Então, a única possibilidade de criar é dentro do amor. Fora do amor, o que a gente pode fazer é fazer ilusões, né? E daí aqui ele traz esse adendo, que mesmo que você esteja fazendo e seja um equívoco, né? Não seja algo criado de fato, uma verdade, você está fazendo através da mente do Filho de Deus. Então, aquilo que a gente faz é poderoso. E no sentido até da prisão que a gente está criando aqui. Por isso que ela é uma prisão tão
melindrosa, né? Que tem tantas coisas que nos distraem, por isso que é difícil da gente sair dela. Porque ela foi criada pelo Filho de Deus. Então tem um poder grande nessa prisão, entre aspas. Isso é legal mesmo da gente trazer pra consciência, até pra gente não ficar naquele lugar meio superficial. Ah, isso aqui tudo é uma ilusão, nada disso é verdade. E a gente não acessa que é uma ilusão, sim, não é verdade. Mas para a gente acessar isso em experiência, tem todo um caminho de purificação verdadeiro, né? Da gente realmente bancar, ó, tô acreditando nisso, eu quero ver além, né? E aos pouquinhos a gente vai conseguindo desfazer. Mas entender que é uma ilusão, mas é uma ilusão meio complexa, porque foi criada pelo Filho de Deus, né? Amei, e amei a sua explicação, achei ela muito completa, assim. E posso só acrescentar que o que eu senti, né, lendo esse primeiro parágrafo, eu já senti também um, ah, tá! Porque em algum nível é como se ele estivesse também dizendo assim, tá, é forte, não é real, mas é forte. Porque gera um pouco, eu acredito, né, pelo menos no meu sistema de pensamento, conforme eu vou recebendo essas informações que fazem tanto sentido no meu coração, para os meus pensamentos tem um pouco de, nossa, é tão simples, sabe? Como é que eu tô tão emaranhada nisso, se não é real, se não tem significado? Por que que eu tô tão emaranhada nisso? Porque é isso, porque não deixa de ter poder. Então, eu gostei bastante, assim, eu achei bem esclarecedor. E a sua explicação também, Gabi. Gratidão. Eu te também. Parágrafo 2. Tu não podes resolver o problema da autoridade depreciando o poder da tua mente. Uau! Fazê-lo é enganar-te, e isso te ferirá, porque realmente compreendes a força da mente. Também reconheces que não podes enfraquecê-la, nem mais nem menos do que podes enfraquecer a Deus. O diabo é um conceito assustador, porque ele parece ser extremamente poderoso e extremamente ativo. Ele é percebido como uma força em combate contra Deus, guerreando com ele pela posse das suas criações. O diabo engana com mentiras e constrói reinos nos quais tudo está em direta oposição a Deus. No entanto, atrai os homens em vez de causar-lhes aversão, e eles estão dispostos a vender-lhes as suas almas em troca de dádivas sem valor real. Isso absolutamente não faz nenhum sentido. Não. Então, aqui no começo, ele, exatamente nessa direção que a gente está conversando, ele traz, né, que a gente não pode resolver o problema da autoridade, que lembrando que a gente teve uma sessão falando sobre o problema da autoridade, que é essa ideia de que a gente pode criar sem Deus, né? Então, que a gente pode criar diferente de Deus. Então, a gente gera um problema de autoridade, porque não é possível a gente criar a parte de Deus, que nem a gente acabou de explicar, porque Deus é só amor, só existe amor, então a gente não consegue fazer isso. Só que nesse sonho que a gente cria um mundo que a gente pode criar sem Deus. Então essa que vira o nosso grande conflito, essa questão da autoridade, né? De quem não só a autoridade de força, de poder, né? A vontade de Deus acima de tudo, mas a autoridade de autoria também, né? Aquele que escreve as normas, as leis, as coisas do mundo, a história. Então, a gente não consegue resolver esse problema, que é o problema central de todo o sistema de pensamento do ego, depreciando o poder da nossa mente. Que é muitas vezes esse lugar que até os estudantes de um curso em milagres acabam indo, né? Tipo, é tudo uma ilusão, então isso aqui não é nada, e tá tudo certo. Não, tem um poder, e tem um poder muito grande, né, gente? Porque deixa a gente pensar, realmente isso aqui é uma ilusão. Só que a gente acredita muito, né? Se eu pegar aqui uma garrafinha, eu acredito que eu estou segurando a garrafinha. Então, assim, é algo muito real para nossa percepção. A construção que foi feita, ela é muito forte, ela é muito poderosa. E a gente não vai conseguir atravessar ela e enxergar a verdade enquanto a gente negar aquilo que a gente está acreditando. Que é um dos pontos centrais para um curso em milagres também, né? Da gente ser realmente verdadeiro com os nossos pensamentos e com aquilo que a gente acredita, para que aos poucos a gente possa transcender e enxergar através das brechas, mas enxergar mesmo, né? Não ficar trazendo a verdade para a ilusão, como muitas vezes a gente faz, né?
Aí aqui ele faz um adendo, né, pro conceito do diabo, que ele traz, né, esse elemento que é opositor a Deus e que a gente quer, né, ninguém querer, mesmo que ele seja assustador, a gente quer vender a nossa alma, né, por uma mentira e tal. Eu sinto que é mais uma alegoria que ele está fazendo, né, em relação a isso, quanto que isso realmente não faz sentido dentro até do próprio nosso sistema de pensamento. Foi mais ou menos isso, não me chamou nada muita atenção. Não sei se chamou alguma coisa, ativou em você a ideia em relação a esse trecho. Não, na verdade, eu fiquei. Eu tô aqui meio que integrando essa ideia, né? Porque é isso, a gente cria, entre aspas, um mundo à parte de Deus, mas ainda assim a gente não consegue não atribuir um centralizador ali, né? Que aí no caso é o oposto. E até às vezes dá muito poder para esse conceito, justamente projetando o poder da mente, projetando o poder de se emaranhar lá na ilusão. Tem um autor, e não sou eu. Nunca, né? É sempre algo fora. E aí essa exteriorização sendo trazida como esse conceito de diabo. Eu achei bem interessante. Mas também é isso. Perfeito, Dani, perfeito. 3. Já discutimos a queda ou a separação anteriormente, mas o significado disso tem que ser compreendido de forma clara. A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, embora não na eternidade. Todas as crenças são reais para aquele que acredita. O fruto de apenas uma árvore foi proibido no jardim simbólico, mas Deus não poderia tê-lo proibido ou não teria sido comido. Olha que interessante, né? Se Deus conhecesse suas crianças, e eu te asseguro que ele as conhece, tê-las-ia posto em uma posição na qual a sua própria destruição seria possível? A árvore proibida foi chamada de árvore do conhecimento. No entanto, Deus criou o conhecimento e deu livremente às suas criações. O simbolismo aqui tem recebido muitas interpretações, mas podes ter certeza de que qualquer interpretação que veja Deus ou suas criações como se fossem capazes de destruir seu próprio propósito é um erro. Uau, que legal. Então, aqui ele traz, né, a questão da queda ou separação. Então, quando ele fala em queda, ele está falando da ideia de separação, que é aquele diminuto e louco instante em que a mente do Filho de Deus pensa: como seria se eu vivesse a parte de Deus? Pronto, maravilhoso, nós aqui. Mais ou menos isso. Então, esse é o momento que a gente cria o sistema, né, de crença da separação, né? E daí ele fala: ele é bastante real naquele que acredita, né, e no tempo. Então, dentro do tempo e espaço, a separação faz muito sentido. Mas dentro da eternidade, que transcende o tempo e o espaço, ela não existe, ela não faz sentido, né? E aí ele faz a analogia com o mito de Adão e Eva, e daí ele traz, né? É muito legal essa frase. Mas Deus não poderia tê-lo proibido, né? Ou não teria sido comido. Então, se fosse realmente uma lei de Deus, não teria como ela ser quebrada, né? É, Porque é Deus que criou afinal, essa lei. Sim, é sim, muito profundo, Gabi. Muito sim, profundo. sim. E daí é muito bonito, né, que ele coloca, né, que Deus não colocaria suas crianças numa posição que elas pudessem se autodestruir, né? Que elas pudessem, conhecendo seus filhos, cometer um erro tão grande que as expulsaria, por exemplo, do paraíso, né? Que é a história tradicional que a gente conhece. Nossa, minha mente tá aqui, ó. Porque eu tô refletindo. Bem, ele vai continuar falando desse fruto da árvore, né? Eu vou receber. Vamos ver. Então, vamos lá. 4. Comer do fruto da árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Esse é o único sentido no qual Deus e suas criaturas
não são co-criadores. A crença em que o sejam está implícita no autoconceito ou na tendência de ser, de fazer uma imagem de si mesmo. Imagens são percebidas, não conhecidas. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção sim. Tu podes te perceber como se estivesse criando a ti mesmo, porém não podes fazer mais do que acreditar nisso. Não podes fazer com que isso seja verdadeiro. E como eu disse antes, quando finalmente percebes corretamente, só podes te contentar em não poder. Até então, todavia, a crença em que podes é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento, e todas as tuas defesas são usadas para atacar as ideias que possam trazê-la à luz. Tu ainda acreditas que és uma imagem da tua própria feiura. Tua mente está dividida em relação ao Espírito Santo nesse ponto, e não há nenhuma resolução enquanto tu acreditas na única coisa que é literalmente inconcebível. É por essa razão que não podes criar, e estás com muito medo em relação ao que fazes. Né? Ok. Então aqui em cima ele começa a esclarecer, né? O que significa então esse fruto da árvore proibida, que seria o conhecimento, que na verdade é a única coisa que a gente de fato não pode fazer, que é a autocriação, né? Que é a ideia também da questão do problema de autoria, né? Porque quando a gente pensa como eu seria a parte de Deus, eu fui criado com Deus, então não tem como eu ser diferente do que eu sou, né? Eu não tenho a capacidade de me autocriar porque quem me criou foi Deus. Então, esse é o fruto proibido porque é como se fosse a única coisa que o Filho de Deus realmente não pode fazer. Né? Tipo, é a única coisa que não dá para ser feita mesmo. E por isso que é proibida por Deus, porque não tem como ser feita, né? E aí, eu sinto assim que às vezes, pelo menos eu já tive, quando eu penso nesses conceitos, eu já tive aquela resistência de, ai, mas por que que não pode? Tinha que poder, por que que Deus não deixa a gente fazer assim, assim, assado? Né? Que é uma coisa muito do ego, assim, que tem essa questão mesmo de querer do seu jeito. Mas é literalmente porque não é possível, que é aquilo que a gente falou do amor, né? Se tudo que existe é amor, não tem como a gente criar uma coisa diferente de amor. Tipo, não é concebível. Não é nenhuma proibição de um Deus que tá lá falando assim, você não pode fazer isso. É porque não dá, não tem como, né? Tipo assim, criança, não dá pra você fazer isso. No fundo, isso não existe. Tanto que a gente sonhou, pra gente fazer isso, a gente tem que fazer um sonho, uma coisa que não existe, para que isso pudesse ser concebido de alguma forma, né? Sim. E daí depois ele começa a falar sobre autoconceito, que a gente já entrou um pouquinho, né, nessa ideia. Porque quando a gente cria tudo de novo, a gente se cria, né? A gente refaz o nosso conceito de quem a gente é. E aquilo que a gente percebe como sendo a gente é muito diferente de quem a gente é em essência. Se a gente for pensar que a gente é uma única mente unida a Deus, é muito diferente do que a gente percebe que a gente é, né? Então, aí essa vira a questão de criar essa autoimagem, porque enquanto eu acreditar que eu sou esse ser separado, com toda essa historinha, com todas as minhas limitações, eu vou permanecer aqui. E por isso que parte do processo é a gente se desidentificar dessas coisas para poder entrar cada vez mais em contato com quem a gente realmente é, né? Em experiência, e daí ir desfazendo. E é isso que ele falou também lá no final, né? Depois que a gente cria isso, a gente cria uma imagem feia da gente mesmo, porque é muito diferente do ser, né, magnânimo, digamos assim, de quem a gente realmente é. E a gente fica muito aterrorizado, né? Porque a gente ficou pequeno, a gente fica frágil, a gente... Enfim, esse mundo aqui, ele é aterrorizante para o pequeno ego, né? Um mundo descontrolado, onde a gente não tá seguro, a gente não tá se sentindo amado, feliz a todo momento, como é a natureza do Filho de Deus, como ele descreve. Uau, né? E o quão profundo é essa ideia do acreditar, tornar aquilo poderoso para nós. Não que vai tornar aquilo real, mas o fato de acreditar é o que aprisiona. E para uma mente que quer
que anseia, para um coração que verdadeiramente anseia a liberdade, é um pouco assim, tipo, tá, e aí? Né? Como que eu deixo de acreditar numa coisa que eu acredito? E uma coisa que me chega, Gabi, eu não sei se esse livro fala sobre isso ou se fala sobre isso diretamente, porque eu tenho percebido na minha própria história também que os sentidos, eles são um grande mágico no sentido do livro, que é tipo, engana a gente. Engana a gente. Os sentidos, eles conectam demais a gente com o pequeno eu. Não é que é errado, mas que uma vez que a gente é refém dos sentidos, uma vez que a gente atribui tudo que a gente consegue reconhecer no mundo só pelos nossos sentidos, que eu digo tato, paladar, né, enfim, emoção também, a gente fica aprisionado. E talvez o caminho, eu tenho percebido isso com relação a outros aspectos internos, mas de jogar luz, né? Eu começo a perceber um padrão. Outro dia eu estava num drama, aquele até que eu te contei antes da gente começar a gravar, que eu tive aquela visão. Mas antes eu estava num drama e eu podia, acho que foi a primeira vez na minha vida, porque eu podia dentro de mim sentir uma presença, a minha própria presença observando a vítima. Tipo, olha isso, olha esse drama, olha essa dor que tá aqui, ou o que estava acontecendo ali, e a força que isso tem, e tá muito claro que isso não sou eu. Isso não é quem eu realmente sou. Então, essa ideia da mentira, né? Por exemplo, que acreditar, não acreditar, e a própria mentira, às vezes a gente realmente acredita na mentira com todas as nossas forças, não há a possibilidade daquilo não ser. Mas o fato de da informação chegar, no caso, por exemplo, esse livro, né? Ele tá trazendo, olha, isso não é real, isso não é verdadeiro, isso lá, lá, lá. E aí a gente vai jogando luz. E eu sinto que é um exercício de consistência. Conforme você vai revisitando de novo, e de novo, e de novo, e de novo, eu já falei de novo, e de novo, o que eu sinto talvez seja um processo aí, seja uma jornada, mas isso vai perdendo a força. A a ilusão vai perdendo a força, a gente vai fortalecendo dentro essa presença que conhece, que se relaciona sem Uhum. imagem e até mesmo sem os sentidos, para além dos sentidos. Profundo, né? Não sei se fez muito sentido. Eu acabei de falar. Tem sentido sim, né? Assim. É, e eu sinto que é exatamente isso, quando ele fala da gente se desfazer do autoconceito, é esse processo mesmo, da gente se desidentificar daquilo que a gente costuma se identificar como a gente, o nosso drama, as nossas características, e ir para esse lugar que é isso que você falou, que é estar até fora das imagens, né? Porque é uma experiência mesmo, né? É um estado de ser, né? Algo interno que a gente acessa, e a gente pode acessar esse lugar em qualquer circunstância, no meio da tempestade e no momento mais tranquilinho, nas férias, olhando para a praia. Assim como você também pode não experimentar isso nem na tempestade, nem na praia, porque isso é um recurso interno, né? Essa movimentação da gente abrir mão da historinha, abrir mão dos autoconceitos e se direcionar verdadeiramente, sinceramente, em direção a querer ver além, querer experienciar além daquilo que está se apresentando pra gente. É. E eu só queria acrescentar mais uma coisa dessa minha experiência, que ela é muito recente, ela tem dias, assim, de eu ter tido essa presença, né, que via a vítima. Algo que muda muito e muda tudo que eu consigo reconhecer é que quando a consciência vai se expandindo nesse sentido, né, de, eu reconheço que aqui eu tô tomada por esse drama, mas não sou eu. O meu poder de escolha aumenta muito. Talvez se eu tivesse num outro momento e se eu tivesse realmente totalmente identificada com essa vítima, as minhas ações, as minhas reações, a forma com que eu ia me colocar diante daquilo seria completamente diferente. Então, eu tive a oportunidade de dar um passo para trás e simplesmente falar: eu não vou agir agora desse lugar. Eu não vou responder, eu não vou falar, eu não vou ter nenhuma ideia. Nesse momento, esse não é um momento bom para ter uma ideia. E isso eu acredito de verdade que muda tudo, né? É uma escolha após outra que vai meio que reconfigurando todo um sistema interno. Uau, muito profundo, né? Uau. É, é. 5. A mente pode fazer com que a crença na separação seja muito real,
e muito amedrontadora. E essa crença é o diabo. É poderosa, ativa, destrutiva e está em clara oposição a Deus, porque literalmente nega a sua paternidade. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito. Mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. A tua criação, não, a tua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. O teu ponto de partida é a verdade e tens que retornar ao teu começo. Muito já foi visto desde então, mas nada tem realmente acontecido. O teu ser ainda está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. Tu ainda não voltastes atrás o suficiente e é por isso que ficas tão amedrontado. À medida que te aproximas do começo, sentes o medo da destruição do teu sistema de pensamento sobre ti, como se fosse medo da morte. Não existe morte, mas existe uma crença na morte. Uau! Aqui ele coloca nessa metáfora do diabo como sendo a própria ideia da separação, né? O que eu acho muito legal, muito interessante realmente para um curso em milagres. Porque tudo aquilo que a gente até entende como oposição, que às vezes em outras tradições religiosas a gente vai pensar, é o demônio, é o diabo. Ela, na verdade, é um próprio reflexo da nossa mente, né? Uma ideia que vem da nossa própria mente, né? Uhum. E o quanto que isso é profundo, né? Da gente identificar isso. Não tem nada realmente lá fora amedrontador, é só uma projeção do que eu mesmo tô criando, do que eu mesmo acredito sobre o que tá acontecendo, enfim. E sempre uma oportunidade pra gente curar, né? Pra gente curar essa ideia. E daí, de maneira geral, dentro da metafísica de um curso de milagres, o diabo, entre aspas, é a separação, né? A crença de posso me separar de Deus e vou ser a parte dele, que é a negação da própria paternidade, que nem ele diz. Deixa eu ver. Isso. E aqui ele continua falando, né, desse processo de que a gente, na última instância, tá assim, seguro, em paz, né, e que é só a nossa mente que tá em conflito, enquanto a gente ainda tá identificado, e que conforme a gente vai se aproximando do começo, porque tem até um conceito que ele traz, de que as ideias não podem sair da sua fonte, né? Então, as ideias, elas não deixam a sua fonte criadora. Então, a gente não pode deixar Deus, né? A gente não pode deixar a fonte de Deus, porque as ideias não saem da nossa mente, né? Se a gente fizer até um paralelo com a nossa mente, se eu tenho uma ideia, essa ideia não voa, não vai embora. Ela continua na minha mente, então ela não pode deixar a fonte. Então, à medida que a gente retoma o começo, que é onde a gente sempre esteve, né, tem essa movimentação do medo e do ego, que a gente vai chamar às vezes até de resistência, né, que quando levanta a resistência, quando dá muito medo, e ele diz que sempre se manifesta como o medo da morte. Seja a morte física, às vezes pode aparecer realmente uma situação que parece literalmente que a gente vai morrer diante de alguns processos de cura, seja mortes simbólicas, né? Então aquela ideia de, meu Deus, mas se eu tomar esse caminho vai ser horrível pra mim, né? Que às vezes é receber aquela guiança e a gente fica, vai dar tudo errado, eu não posso fazer isso porque minha vida, assim, desse jeito não vai ser igual. Né? Então é exatamente essa movimentação. Conforme a gente caminha em direção ao retorno, mais esse medo de morte vai aparecer, porque é o medo do ego, que a única coisa que realmente pode morrer é a própria ideia da morte, né? Que é a ideia da separação também, essas duas coisas estão unidas, né? Porque quando a gente cria a separação, a gente também cria a ideia de que a gente pode morrer, nascer, tudo isso, enfim. Então, Uau, perfeito. que profundo, achei lindo. Gratidão, Gabi. É. E é isso, né? E também tomar consciência é tão importante.
tão importante em muitos níveis, dependendo do conhecimento que está sendo apresentado, a gente ter essa consciência de que é sobre o medo da morte, muitas vezes as resistências e a intensidade do que acontece. Se a gente tem clareza, não, eu tô vivendo aqui, ó, um medo da morte. Às vezes não é da morte física, como você falou. E isso dá força, porque você nomeia e você pode ter uma certa, é, um certo domínio disso, né? Você consegue transcender isso a partir do momento que você compreende o que está acontecendo e não se deixa levar lá pela turbulência do medo que está se apresentando. Tá bom. 6. O ramo que não der fruto será cortado e secará. Fica contente. A luz brilhará, vinda do verdadeiro fundamento da vida, e o teu próprio sistema de pensamento vai erguer-se, corrigido. Não pode erguer-se de outro modo. Tu, que tens medo da salvação, estás escolhendo a morte. Vida e morte, luz e escuridão, conhecimento e percepção são irreconciliáveis. Acreditar que podem ser reconciliados é acreditar que Deus e seu Filho não podem. Só a unicidade do conhecimento está livre do conflito. O teu reino não é desse mundo, porque te foi dado de além desse mundo. Apenas nesse mundo a ideia de um problema de autoridade é significativa. Não se deixa o mundo pela morte, mas sim pela verdade. E a verdade pode ser conhecida por todos aqueles para quem o reino foi criado e pelos quais ele espera. Não. Uau. Que bonita, né? Aqui na frase 11 que ele fala: não se deixe o mundo pela morte, mas sim pela verdade. Putz, tô aqui, sim, olhando, impactada essa joia. Sim, é isso, né? O ego vai trazer muito esse medo da morte que nem ele trouxe no último parágrafo, como sendo o pior cenário, né? Mas que ele traz aqui, tipo, primeiro, a morte de fato não existe, né? E não adianta você ter medo dela, porque você não vai deixar esse mundo desse jeito, né? Tipo, não tem pra onde escapar. É só através da verdade, da libertação, realmente, desse sistema de crenças que a gente vai poder retornar. Conheças a verdade e a verdade te libertará. Uau. Em algum nível, assim, eu sinto uma gratidão muito profunda por tudo isso, sabe? Por tudo isso. Porque tem tanta coisa linda nesse mundo, tem tanta beleza, natureza. Outro dia eu tava olhando pro mar e vendo e realizando assim, nossa, isso não é real. E ao mesmo tempo é como se, uau, sabe? Ainda assim há tanta coisa linda, tanta beleza. Então é como se eu tivesse, isso me aproximasse da dimensão. Não me aproxima, né? Tô sendo muito audaciosa falando isso, mas é, eu aproximo uma nota da nota do amor de Deus, do que é o amor de Deus, do que é o amor, do que é a verdade, sabe? É, é muito bonito. É muito bonito. Pensar que a criação de tudo que existe nesse plano que eu digo, né? Não tudo que existe, mas desse plano foi um erro. Eu digo, nossa, a gente imagina acerto. Como é que deve ser? Eu acho bem especial. Bem especial. Nada aí, que linda. Ai, que linda. Acho que é uma forma realmente da gente se conectar. Porque, de fato, para ele, esse mundo todo é uma ilusão. Só que ele usa os símbolos, né? Ele usa tudo para nos conectar com a verdade, para nos levar de volta para casa, né? E eu sinto Uhum. que esse exemplo que você está dando é um exemplo da gente usar o símbolo para aproximar a gente cada vez mais desse lugar que é além, né? É além disso, né? É um lugar, enfim, de felicidade, paz plena, perfeita a todo momento. Sim. Sim, é.
E é verdade, né? Tipo, a gente não precisa nem de defensores. É o que é. Especial. Amei. Amei também. Gratidão, Gabi. Você quer complementar mais alguma coisa antes da gente fechar? Não, eu sinto que é isso hoje. Ok. Então é isso, gratidão você que está aqui com a gente. Espero que você tenha recebido essas bênçãos também, assim como nós. E a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.